Bowling. Está ligado à questão da sensibilidade. Temos que ser polidos no trato com as pessoas para não ferir a sensibilidade. Basicamente é isso. Então, bullying é quando você deliberadamente. Começou como deliberadamente. Né? Deliberadamente você faz uma zoação, como se diz no Brasil, para usar um termo moderno, né? Você zoa o sujeito, aponta as coisas dele. Erasmo de Roterdã, sua civilidade pueril, que a gente já tratou aqui em outras ocasiões, que é um livro fundador para o Ocidente. Ele marca uma mudança, basicamente ele marca a mudança da Idade Média para a Idade Moderna, no sentido do comportamento do Ocidente, né, de como as pessoas devem se comportar, como as pessoas devem tratar umas às outras, e realmente há essa mudança, ele consegue exercer essa influência. Erasmo, que era um grande humanista e ao mesmo tempo um grande cristão, um grande teólogo até, ele fez uma nova tradução do Novo Testamento do grego para o vernáculo, que é muito interessante, inclusive a tradução dele, mas ele escreveu a civilidade pueril porque ele morava na Suíça, na casa de um patrono lá, de um mecenas, e esse mecenas era muito rico, tinha filhos, e aí ele notava o comportamento das crianças, né, dos adolescentes, e achava que tinha muito bullying ali, né, era demais e tal. A situação os meninos não só faziam apontar defeitos uns dos outros, não se comportavam, não assoavam o nariz, aquela coisa toda que não devia. E aí ele ensina os princípios da civilidade pueril, que valem para os adultos também, que foi adaptado para os adultos. Não precisa nem ser adaptado, é uma questão do óbvio, mas às vezes o óbvio é importante. Então, por exemplo, ele dizia, um exemplo clássico para entender a civilidade pueril, entre tantos conselhos dele, é que quando você estivesse numa roda e se risse, passasse a se rir da característica pessoal de alguém que estivesse na roda, ou do jeito que ele estivesse falando, ou do que ele estivesse falando, e você não conseguisse segurar o riso, você passasse a gargalhar naquele grupo, e aí perguntasse o que foi que você está a rir, o que foi que está a provocar essa gargalhada, você não deveria dizer a verdade. Ele fala a exceção da verdade. O Erasmo era muito inteligente nesse sentido. A gente já discutiu aqui também a questão da mentira e da verdade. Tem casos em que o vício pode se transformar em virtude. A hipocrisia é a parte virtuosa do vício da mentira. Então, você não deveria dizer, olha, eu estou rindo porque você isso é aquilo, porque o seu corpo, seu jeito, seu rosto, suas expressões, o que você disse, me causa riso, me causa... eu fico com vontade de zoar. Não, você deve se lembrar, não, eu lembrei de uma piada que me contaram, isso aqui, eu estava de memória, foi o caso que aconteceu lá em casa, o gato subiu no telhado, depois o gato desceu de um jeito diferente, não foi com aquela pessoa ali. Então esse é o ensinamento que Erasmo passou, a civilidade pueril, que foi ensinado em todas as escolas. La Salle, né, adaptou inclusive a civilidade pueril para o mundo católico, embora o Erasmo fosse católico também, mas ele acabou sendo adotado mais no mundo luterano, onde também foi adaptado nas escolas alemãs. Enfim, Erasmo foi bastante difundido com a civilidade pueril, que já ensinava essa questão do violino. Já era um livro para combater o bullying gratuito. Para dizer, poxa, não vamos ferir as sensibilidades dos outros. Isso também tem a ver, isso é interessante, Jorge Duby aponta muito isso, né, que a evolução do pensamento ocidental, a partir daqueles germânicos antigos, que eram muito sensíveis demais, os romanos que eram sensíveis de menos para essas questões, que fere a honra ou não fere a honra ferida por palavras. Então o Duby já aponta que isso também vai, a questão do segredo, do esconder-se, do vestir-se, porque até a virada do século XV para o século XVI, ou seja, da Idade Média para a Idade Moderna,
as pessoas não se preocupavam tanto com o jeito de trajar, elas eram mais despojadas. No verão se andava nu na Europa, com frequência, nos banhos, em muitos lugares. Se você remeter a Roma, em Roma, não, os banheiros públicos eram frequentados por homens e mulheres que se despiam ali sem que aquilo lhes parecia absolutamente natural. O nu era mais natural. E aí você tem uma passagem que isso vai, né, marcadamente na Idade Moderna, isso continua, inclusive, tem a chamada Era Vitoriana, que vai tornar isso mais agudo ainda, em que as pessoas passam a se esconder. Por quê? Porque passam a ser senhoras de seu segredo. A ideia do segredo, que é a ideia que está ligada à individualidade, de manter a sua individualidade, para ter o seu privado, seu espaço privado. Isso é muito importante, isso é civilizatório, isso leva a avanços civilizatórios sem dúvida nenhuma. O que existe hoje é uma volta disso de uma maneira extremamente exacerbada, ligada ao politicamente correto, ligada a outras tradições, no sentido de combater mais a questão dos relativismos culturais. Hoje está mais focado nisso. Naquela época não estava tão focado nisso, embora também fosse importante. Devemos lembrar que o início do século XVI, o tempo que Erasmo escreve, é que quando eu digo nós, é nós europeus. Borges tem essa ideia, nós europeus, sim. Não é o presidente argentino que disse isso, foi o Borges que disse isso. Não existe uma cultura latino-americana, existe uma cultura europeia transladada para a América Latina, para as Américas. Então, nós ocidentais, então, digamos assim, para não dizer europeus, tínhamos de lidar com crianças novas no mundo, e não convinha que ao lidar com essas crianças novas, nós nos comportássemos mal, nós fôssemos adultos malvados como nós efetivamente éramos. Nós éramos adultos bastante malvados, bastante zoava com todo mundo, era uma questão, tinha muita mentira deslavada, tinha aquelas coisas assim que deveria nos envergonhar de certas atitudes, e aí então, para apresentar-se ao mundo, a gente vai ter que cultivar regras de civilidade. Isso é civilizatório. E Freud, você vai expor. Freud dizia que isso meio que nos infelicita, meio que nos atiça as neuroses, nos causa as neuroses, mas que é assim mesmo, né? Que a civilização cobra do homem essa frustração de ter que se conter, de ter que respeitar mais o espaço do outro. Não, eu vou ter que fazer bullying contigo e dizer que bullying é basicamente a intimidação, e ela pode ser física. Então o valentão é um bully, né? A pessoa que faz uma série de ameaças, ou até do chamado gaslighting, né, que deixa a pessoa meio confusa, achando que ela que está errada, que ela está louca, pode ser também uma forma de bullying, mas o bullying principal é a intimidação, é tratar mal, é desprezar ostensivamente, deixar a pessoa com medo, bater na pessoa, né, eventualmente. Se verifica muito, por exemplo, no ambiente escolar, a figura do valentão, né, que às vezes é um cara que, digamos, repetiu de ano, já é maior do que os outros e bate nos outros, né. Não precisa bater muito, tu finge que vai bater, as pessoas ficam intimidadas, as crianças ficam intimidadas, os professores antigamente tinham medo de se meter, né, porque tinha aquela ideia, problema de criança, se o adulto se mete, só fica pior, né? Há uma sabedoria nisso, mas há limites, né? De fato, eventualmente, naquela lógica de que as crianças têm que se entender, se perpetuavam situações de muita violência. Como professor de ensino médio, eu posso dizer que isso se sofisticou e ficou muito dentro do dar um gelo. Então, uma turma pode fazer bullying com alguém ainda hoje, como eles não podem tratar mal, não podem chamar por um defeito físico ou por uma não conformidade com um padrão estético, digamos assim, eles vão isolar, não vão conversar, a pessoa vai querer falar alguma coisa, eles vão revirar os olhos, né? Isso também pode ser uma forma sofisticada de bullying, mas a forma básica é violenta, explícita, e se é reprimido, ele não desaparece, ele apenas toma outras formas.
Nós não estamos discordando, absolutamente. O que você está expondo é como a palavra bullying, o termo, a expressão inglesa, surgiu inicialmente. Inicialmente ela escrevia apenas isso, depois eu acho que tem devido a uma ampliação, e essa ampliação remete então ao que eu falei, ou seja, ao respeito à sensibilidade. Então, por exemplo, nós temos pessoas com excesso de peso, esse é um típico caso, né? As pessoas com excesso de peso é o caso mais típico. Não haveria nenhum problema, né? Não faz parte do valentão que vai brigar, que vai bater necessariamente. Não vai bater necessariamente no cara que tem excesso de peso. Às vezes o valentão às vezes pode ter o excesso de peso. Né? Ele pode ser um cara também, além de ter o excesso de peso, ele ser um cara forte. Acontece, já, com esses tipos. Ele pode ser da turma do mal, digamos assim, né? Mas hoje nós temos uma questão, quando isso se extrapolou para a mídia, quando saiu do ambiente da sala de aula para o ambiente de mídia, ambiente de internet, de redes sociais, então a gente passou a caracterizar, por exemplo, a gente não, vem muito mais do pessoal woke, do pessoal politicamente correto, passou a caracterizar qualquer insinuação de bullying, né? Se você não. Qualquer coisa que você diga contra o LGTB, não sei o que lá, é bullying. Qualquer coisa que você diga contra o povo A, o povo B, é bullying. Contra a comunidade A, contra a comunidade B, é bullying. Então, passou para esse excesso de sensibilidade, para essa proteção à sensibilidade. E aí, claro, evidentemente que partiu para o exagero. Nós estamos partindo para o exagero. E não acredito que isso vá durar por muito tempo. Espero que não, né? Porque eu acho que a gente deve buscar o equilíbrio e não o exagero. O que talvez não dure muito tempo é a atual formulação do bullying, que é praticado muitas vezes não pelos supostos oprimidos, aliás, opressores de sempre, né? O cara branco, rico e forte, né? Às vezes ele é praticado, ou dito de outra maneira, de um tempo para cá, sei lá, uns 5, 10 anos, o bullying também tem sido praticado na forma que os americanos chamariam de passivo-agressivo. No último BBB, a gente teve a figura lá da ativista que, digamos assim, tentava ditar as regras, interrompia as pessoas, dizia, não, tu tá errado, o certo de fazer é dessa maneira, dessa outra maneira. Era um paradoxal bullying de uma pessoa supostamente de minorias, né? Minorias, sei lá, de identidade sexual. Era um bullying com lugar de fala. Ela tem lugar de fala, então ela pode dizer qualquer coisa, ela pode fazer qualquer coisa. Que se sentir ofendido é porque é um opressor. E isso, então, tem um certo tempo. Provavelmente isso não vai durar para sempre. É possível que a gente retorne a formas mais tradicionais de bullying, né? Não acredito que isso vai desaparecer porque é um pouco da natureza agressiva das pessoas. As pessoas em grupos, principalmente grupos formativos, ou seja, de crianças e adolescentes, eles vão ter as suas formas de, como diz o atual presidente, dar umas caneladas, né? Isso faz parte do jogo, né? A gente tenta sempre minimizar e a gente consegue tornar isso bastante menor do que seria talvez espontaneamente, mas chega a um ponto no qual tu não consegue mais reduzir o total da agressividade, só muda a forma como ela é expressa. Então, claro, a agressividade, digamos assim, dentro dos estereótipos de gênero, né? A agressividade entre os meninos, entre os rapazes, ela é mais explícita, eles basicamente se chutam, pisam no pé, né? Tipo, o cara chega com um sapato novo, a gente tem a tradição de pisar no sapato, dizer batizei, coisas bobas desse tipo, né? Mas que, claro, causam um certo sofrimento, e se uma pessoa é muito sensível, né, ela pode se sentir especialmente prejudicada, e isso pode até ter como consequência uma vingança, né? Mas isso é muito raro, tá? Eu sempre digo assim, o número de situações de agressividade que ocorrem nas escolas, quando eu era criança, era enorme, a gente se soqueava, né? A gente se pegava, vamos brigar na saída, né? E a gente brigava, a gente brigava bastante, e apanhava bastante. Eu, particularmente, nunca me identifiquei com a posição de
de bullying, né? Embora eu pudesse praticar, é a lógica. Alguém bate em mim, mas eu poderia bater em alguém, se eu gostasse, né? Eu até tentei, né? E aí bati, o cara disse, por que tá fazendo isso comigo? E pensei, por que eu tô fazendo isso contigo? É uma bobagem, né? E então, a agressividade, alguém que tem agressividade, né? Ele nem precisa ser forte para praticar bullying. Eventualmente, tu não precisa nem bater, tu pode simplesmente dar uma cortada, como se diz, né? E vai ser uma agressão verbal que pode intimidar outras pessoas, pode gerar raiva, a pessoa pode querer te bater, e tu pode aproveitar isso para reclamar para a direção e ele ter que trocar de escola. As maneiras como isso pode ter desdobramentos são muitas, e faz parte, eu vou tentar insistir muito nisso, faz parte de uma agressividade não apenas normal, mas que eu vou defender aqui que um pouco ela faz parte da formação das identidades masculina e feminina. Tem muita essa questão. Eu comecei então dizendo que a agressividade entre os rapazes e os meninos é muito explícita. Entre as meninas também, tu só tem que saber olhar e ver o que elas estão fazendo. Então, aquela lógica que eu disse que acabou dominando nas escolas, já que os professores estão de olho e se praticarem uma violência física, isso vai dar uma confusão muito grande, vão chamar os pais, vai ter que trocar de escola. O que eles fazem hoje em dia? Eles fazem o que as meninas faziam antes, as moças faziam antes, que é isolar, né? Revirar os olhos quando a pessoa fala. Esse tipo de instrumento, como é que é? De fato, associar meninos ou meninas é uma construção social, porque hoje em dia, de fato, os meninos, os rapazes também fazem isso. Como é que faz para isolar alguém? Como é que faz para agredir alguém? Dá um gelo, não conversa, não atende, não convida para o grupo. É aquele cara que fica sobrando e que o professor meio que tem que empurrar, colocar na força dentro de um grupo. Ou o professor já está tão escaldado que ele já coloca aleatoriamente. É o truque do professor de educação física, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai dando um número para cada aluno. E aí diz, aqui vem o grupo dos números 1, aqui o grupo do número 2, aqui o grupo do número 3. Porque se ele deixar, ele sabe que vai haver escolhas, panelinhas, e vai ter aquele que eles vão tentar excluir. Então, para concluir, o bullying, claro, ele precisa ser reprimido, mas é importante entender que, em parte, essa agressividade que leva ao bullying, ela faz um pouco parte das dinâmicas de grupo, em parte ela pode ser controlada, mas em parte ela faz parte da natureza humana. E corrigir a natureza humana pode ser mais perigoso do que os aspectos ruins. Eu, particularmente, tenho defendido que faltou deixar as pessoas criarem uma certa casca grossa, que é importante para elas se desempenharem bem na vida. A razão pela qual isso acontece, me parece que é uma certa noção de que temos de salvar todos são igualmente preciosos e todos são vencedores. Não são. Alguns serão opressores, outros serão oprimidos, outros serão subservientes, outros terão iniciativa. Isso, em parte, é decidido por fatores acidentais, ou seja, alguém se destaca uma vez, ele passa a ser visto com maior simpatia, com maior admiração, e isso tem um círculo virtuoso de retroalimentação positiva. Num outro cara, o sujeito se dá mal, e aí o pessoal meio que começa a isolar. Os professores ou os pais podem tentar reverter isso, mas assim, não pode ter muita esperança de que se vai resolver todos os casos. As pessoas vão encontrar, dentro dos diversos grupos em que vão conviver, vão participar, uma posição, e nem todos serão vencedores, nem todos serão líderes, nem todos serão bem-sucedidos. E o bullying, então, como grande problema, ele é menos um problema do bullying, da agressividade, ou até mesmo da intimidação, que sim, deve ser, na medida do possível, reprimida, mas ele é transformado num gigantesco problema devido à nossa ilusão de que todos são vencedores. Há uns 20 e poucos anos atrás eu conheci, convivia muito com ele, um senhor, um empresário, também meu amigo, empreendedor, várias empresas no comércio, e ele tinha um filho na faixa dos 20 anos, 18 a 20, e o filho trabalhava com ele. E ele não perdia a ocasião de humilhar o filho em público,
na frente dos clientes, aquela coisa. Você faz tudo errado. Porque isso, sabe aquela coisa? Exageradamente, o filho nem estava errando tanto, a gente via, conhecia, o filho até prestou um serviço para mim e tal. Né? Eu sabia que era uma alma boa, um menino assim, bastante assim, tranquilo, calmo, sereno, de bom relacionamento, de bom trato. E o pai fazia aquela questão da humilhação pública. Isso é bullying. Isso é realmente, hoje, na questão, fere a sensibilidade. Então, isso é um exagero. Isso realmente, eu acho, eu me revoltava com aquela situação. Poxa, esse pai está exagerando, eu não faria isso com um filho meu. Mas, como pai, eu também sei que eu tenho que fazer isso em privado, quando isso for necessário, quando isso for oportuno. Ou seja, não é aquela coisa também de se tirar completamente do caminho, até porque nós sabemos, né, tem estatísticas que mostram isso, que a presença de uma figura masculina forte na criação, o pai e a mãe criam, e isso vai ajudar o equilíbrio daquela pessoa quando for adulta, né, vai ajudá-lo. Então, um pai que faz assim, que seja enérgico, que tem um exemplo enérgico, que reclame, que corrija, na medida certa, é extremamente benéfico. Agora, claro, exageros de um lado ou de outro, ou seja o exagero da ausência, de só elogiar, de nunca ver os defeitos, de não apontar os defeitos, seja essa questão de humilhar em público, por exemplo, não são bons, evidentemente. Tem que procurar o bom senso, né? O que falta, talvez, nesse debate sobre o que é bullying, o que é excesso de sensibilidade e tal, é procurar o bom senso. Sem perder, como você bem ressaltou, sem perder a natureza humana, sem desviar demais da natureza humana. Eu não sei se esse caso que tu relataste é realmente bullying. Claro, é uma forma agressiva, desnecessária e humilhante, mas eu não sei qual é a dinâmica total dessa relação. Pode ser uma indiferença também do filho, e o pai exasperado chegou a um patamar que, olhando de fora, não era o caso, exagerado. Não era o caso. Ele era bem solícito. Pode ser que o jovem, ou não sei se era jovem, não dava importância, né? Eu não sei quem estava praticando bullying com quem, porque o filho também podia ser indiferente. Eu não sei se ele é indiferente. Se ele era indiferente, ele podia levar o pai, digamos assim. Eu caracterizei como bullying porque exatamente ele era solícito, ele era voluntarioso e era de bom trato, não gritava, não o filho era atencioso, sim. A minha dúvida é se ele se mostrava incomodado com as admoestações, porque eu particularmente, eu brinco, eu tenho sangue de barata. E eu sei que eu faço muitas maldades com o meu sangue de barata. Então, eu deixo a pessoa se irritar e tentar me xingar e tal, e dou um sorriso, agradeço, muito obrigado, né? Então, por essa minha experiência, digamos assim, do meu judô de bullying, vamos dizer assim, é que eu não identifico assim, só porque um está gritando e o outro está quieto, eu não sei necessariamente, principalmente se é uma relação longa, como pai e filho, ou esposo e esposa, quem é o bully, quem é de fora, olhando de fora, claro, é o cara que está esbravejando, né, que está sendo agressivo de uma maneira que não dá para entender por quê, né? Bom, tem aquela piada que a gente não pode contar, né, de que às vezes quando alguém comete uma certa agressividade ou uma atitude punitiva, ele pode não saber por que ele está praticando aquilo, mas a pessoa que está recebendo pode talvez saber por quê. Quem olha de fora não entende, né? Mas a questão ou até desejar aquela atitude. Né? Ou até desejar. E aí se estabelece uma duplicidade. A gente já falou sobre a questão... Essas dinâmicas, às vezes, que olhando de fora, elas parecem envolver alguma coisa errada, parece que... mas que ao mesmo tempo se complementa, tem uma certa história. O bullying também tem isso. Algumas pessoas se colocam na posição de vítima, né, e outras se colocam na posição de dominadores, de agressores, de opressores, né? Em ambiente de trabalho, isso é um problema, às vezes estraga bastante a dinâmica de um grupo, né? Então, é aquele chefe que baixa uma carraspana na equipe, né? E lá pelas tantas
quando essa pessoa, uma delas sai, ela com bastante razão e talvez com bastante provas, entra com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo indenização por assédio moral. Então, o bullying pode caracterizar, saindo da escola, indo para o ambiente de trabalho, o assédio moral. Mas aí, claro, vai ter que ser praticado por alguém que tem, digamos, autoridade, ou vai ter de ser permitido por alguém que teria autoridade para verificar e tomar providências. Aí, nesse ponto, também ocorre na escola. A questão é, a grande armadilha dos nossos tempos é tomar a vítima como, assim, acima de qualquer suspeita. Não, eu sempre brinco, olha, não se deve imputar dolo à vítima, mas culpa, às vezes, há. Exatamente. Essa questão do mundo empresarial a gente vai tratar em outro programa, o que é importante também, né, tratar isso, né, o que tem acontecido na dinâmica das empresas graças a essa patrulha, né, porque existe uma patrulha, então criou-se uma jurisprudência em cima dessa questão do assédio moral, mas esse é tema para outro programa. Então, por enquanto, ficamos com o bullying para poder restringir o tema. Não consegui fazer bullying contigo, né? Não, comigo é muito difícil, né? É muito difícil. Viu como é frustrante? Cascudo, né? Casca grossa, problema. E também eu tenho a arma da ironia, né? A arma da ironia. Ela é um contraveneno pro bullying muito interessante, né? Eu já sei como lidar com isso, né? Por isso nem sempre é tão fácil ser bullying. Exatamente. Fazer bullying. Exatamente.